Boa noite! Vamos lá, vamos esperar as pessoas entrarem. Oi, Maia! Eita, a Paty entrou. Deixa eu ver se eu já consigo chamar ela aqui. Ai, gente, que emoção. Ê! Oi, Oi, boa noite! boa noite. Tudo Talvez bom? tudo bem. Uhum. Que bom falar com você. Obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que Uma honra agradeço. para mim falar com você. Dá para escutar bem? Dá para ver bem? Tá, tá dando para escutar perfeito. Ah, qualquer coisa eu coloco o fone, né? É, eu também tô com fone aqui, mas nem das outras lives que eu fiz, nenhuma foi preciso, não. Vamos ver É? se, vamos ver se vai, dessa vez vai dar certo também. Ok, então tá bom. Então Vai. podemos ir. O pessoal tá Vamos lá? entrando Vamos aí. começar? Vamos lá, então. Vamos lá. Eu tava agora, né? A gente tava até se falando, 8h30 a gente já entrou e aí estamos só esperando. E aí eu fui aproveitei esse tempinho para dar uma olhada no seu perfil e no YouTube. E eu comecei a assistir lá alguns vídeos e o último agora que eu assisti foi dos seus filhos falando sobre o homeschooling. Gente, que coisa mais emocionante! É muito lindo, eu me emocionei de verdade. Eu falei, ah, não, não acredito. Três, não, são lindos, lindos, lindos. E o jeito deles falando, tão natural, tão, sabe, alegres. A Kiara toda fazendo assim. Ah, não, tá lindo, lindo. Parabéns, eu só tenho que parabenizar. É, acredito que todos que estão aqui hoje assistindo a gente já conhecem a Paty. Ela é uma mãe educadora de 4 filhos, né? Você mora no sul, né, Paty? Blumenau? Sim, Blumenau, Santa Catarina. É, ela elabora materiais, ela tem um canal no YouTube, ela tem Facebook, Instagram e ela ainda é doula nas horas vagas. Tenta, né? Então, a minha primeira pergunta tinha que ser: como é que você dá conta de tudo isso, né, Paty? Como é que você faz? Ai, é só na graça de Deus, né? Mas tudo dá Você certo, se encaminhando, né? Claro que não é que a gente é super heroína, né? Mas a gente tenta fazer o possível, assim, né? Então eu vejo que a gente conta muito mais com a graça de Deus, né? É verdade. Hoje mesmo eu estava conversando com umas amigas e aí a gente estava falando. Eu tenho uma amiga que ela tem 2 filhos, está grávida, e aí no sábado ela fez não sei quantas lembrancinhas de aniversário para uma outra amiga dela. Eu falei, gente, parece que quanto mais coisa a gente tem para fazer, mais a gente arruma tempo para fazer, né? Mais a gente dá Sim, conta. Então é o que eu vejo assim, vocês, essas mães, né, como a Paty, como as outras mães que a gente conversou, pessoas que têm tantas demandas, mas que produzem tanto e que fazem tudo assim de uma forma tão bela. Ah, é muito inspirador, assim. Eu estou muito feliz com esse projeto, estou muito feliz de conhecer vocês, de ter essa oportunidade de conversar um pouquinho, para ver se passa alguma coisa para casa. ah, eu que agradeço pelo convite, né? Eu fico bem feliz, bem contente. É um tema que eu amo muito, gosto muito de falar, de conversar. Eu sempre chamo muito as pessoas para me procurarem mesmo, né? No direct, WhatsApp, mais pessoal, vem muita gente nos visitar aqui em casa, assim. É Então, mesmo? para conhecer a realidade mesmo, ver na prática como é, né? Porque Uhum. às vezes a gente fica muito
preso às redes sociais, acha que é tudo lindo, maravilhoso, que sai tudo perfeito todos os dias, e que a mãe posta Sim, as atividades e tá tudo lindo, e como você consegue, né? Realmente, como você falou, é, mas é o dia a dia que nos faz, né? Nos coloca à prova e que a gente vai se aperfeiçoando, né? Então, quanto sim. mais contato a gente vai tendo, vendo a vida real, as pessoas vão vendo que não é tão difícil assim, que é possível, né? Então, eu sempre parto desse princípio para as mães. Olha, é possível sim, tem que se organizar. Você vai ter que ir atrás, correr atrás, vai ter que estudar, vai ter que ficar dormindo mais tarde ou acordando mais cedo, né? Mas vai ter que sim se dedicar, mas é possível. Só que não dá para esperar cair do céu, né? Não dá para Uhum, esperar que alguém te dê o plano perfeito e que os seus filhos se comportem sim. perfeitamente só olhando os outros, né? Não, tu tem que colocar a mão na prática ali e regaçar as mangas, né? Então, é É, possível sim. uma das coisas que eu percebo, assim, é que a gente coloca, eu também procuro fazer isso no perfil da Ana, a gente coloca o nosso melhor ali, né? A gente Sim, coloca o que deu certo pra gente. E às vezes as pessoas acham que, assim, a pessoa olha aquilo ali, que é uma pequena, uma ínfima parcela do que a gente vive, e acha que aquilo ali é a realidade, né? O 100% de que tudo deu certo, de que tudo é fácil, de que nossos filhos são super comportados e, né, a gente não tem problema. E não é isso. A ideia do Instagram, pelo menos a minha, imagino que a sua também, seja realmente motivar outras pessoas, né? Ajudar as pessoas a enxergarem que dá para fazer, dá para a gente se esforçar e fazer outras coisas, fazer mais por nossos filhos, né? Então, quando às vezes eu vejo mães falando, ah, mas aí eu olho outros Instagrams e eu me desmotivo, porque eu olho uma mãe que faz não sei o que. Gente, é o contrário. Você tem que pensar o contrário. Você tem que, sabe, buscar aquilo ali para você, né? A ideia muito desse projeto é isso também. É apresentar essas mães que me inspiraram para outras mães, porque antes desse processo todo meu, né, dessa decisão do homeschooling, veio conhecer essa realidade de outras pessoas, de ver que era possível para outras pessoas, com muito mais dificuldades do que eu, digamos assim, de demanda de mais filhos, e às vezes de ter que trabalhar e tudo mais, com outros assuntos, com outras questões. Então, assim, vocês todas foram muito especiais, são muito inspiradoras para mim. E eu espero que a gente consiga passar isso para outras mães, para que outras mães também consigam se motivar, se inspirar e assumir essa maternidade de uma forma tão plena, né? Como é a vontade de Deus mesmo, tá bom? sim, sim. É, então, agora vamos começar, acho que já tem, o pessoal já foi entrando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Paty antes de ser mãe. Que você fazia, como que foi até a sua trajetória do homeschooling, até essa decisão, decidimos fazer homeschooling. Certo. Então, antes de casar, eu trabalhei na área de educação infantil, né? Então, trabalhei Uhum, 3 anos. Não cheguei a fazer faculdade, nada, né? Porque na época eu não tinha condição. Mas era o meu intuito na época fazer pedagogia. Eu tinha ali meus 15, 16 anos, eu fiz estágio de ensino médio. Na época se tinha magistério, que até alguns lugares ainda tem, mas é um curso de magistério que era ligado ao ensino médio. Então eu fiquei muito ligada a isso e eu consegui fazer um estágio dentro de uma creche. Eu trabalhei por 3 anos dentro de uma creche, então eu peguei berçário, peguei maternal, uhum, substituí professoras de primeiro ano. Quando a professora faltava, ela me contratava para aquelas aulas. Então eu fiquei nesse entremeio aí e passou 3 anos de experiência, né? E depois disso eu vim né, ter o nosso namoro, a gente casou, foi bem próximo, assim, né? Eu tinha 19 para 20 anos quando eu tive o Igor. Então, ali, né, já estava tudo muito aflorado em mim, essa questão sim, da vivência que eu tinha, né, com a educação infantil ali, né? Creche, maternal, e tudo uhum, esse princípio de desenvolvimento infantil eu aprendi junto com as outras professoras, né, nos estágios, né? Então, para mim, eu pensei, não,
eu vou ser uma boa mãe porque eu sei trocar fralda, eu sei Aham. que uma criança precisa quando ela tá doente, né? Mesmo não sendo mãe, eu fui mãe por Já muitas tinha ali crianças. uma experiência. Sim. Isso, então eu tinha ali a sala ali com 10 bebês, eu tinha que tomar conta daqueles 10 bebês e trocar Nossa, fralda e dar comida para um e choro daqui. Então assim, eu adquiri muita paciência nesse período assim, né? Então me formou muito. E eu sempre fiquei muito encantada pela essa área de educação assim, principalmente com os mais pequenininhos assim de berçário, né? Então, foi ali no princípio, quando eu tive o Igor, eu só continuei isso, né? Só comecei a fazer com ele o que eu fazia na creche. Então, ler sim. historinhas para mim era algo muito natural. Cantigas infantis, música clássica para os bebês dormirem. Uma Então, das... isso eu já fazia naturalmente, assim, mas eu não tinha Sim. noção de homeschooling. Era só pela minha vivência mesmo, né? E só que como eu tive o Igor, a gente se mudou de cidade. A gente saiu da nossa cidade, que é a minha cidade natal, e a gente foi Uhum. para uma outra cidade que é hoje, Blumenau, né? Então, nós não Certo. temos parente nenhum aqui. E nós completamos um ano de casado aqui em Blumenau já. E eu tinha um Igor pequenininho, bem pequenininho. Então, eu não tinha com quem deixar ele, porque nós éramos sozinhos aqui numa cidade, né, maior, que era a nossa cidade natal. Então, eu trabalhei só por uns 6 meses, assim, e não tinha como conciliar isso, né? Não tinha com quem deixar ele. Eu falei, não, eu vou me dedicar a ele quando ele é pequenininho, e depois a gente vai ver pra frente o que for acontecendo, né? De Uhum. trabalho, algo assim. Só que daí eu fui ficando em casa, né? E ali a gente vai criando uma rotina, né? Vendo o que tem que Sim. fazer e tal. E ali foi indo e eu engravidei da Kiara, né? Eles têm 3 anos e pouquinho de diferença. Então eu falei, não, agora vou ficar com eles, né? Vou me dedicar a eles, né? E ali foi naturalmente isso, né? Simplesmente começou com a necessidade de cuidado das crianças e por ali eu tô até hoje. Nunca mais voltei a trabalhar fora, né? Nesse sentido de emprego mesmo, né? Sempre fiquei Sim, com sim. eles. Só que daí eu fazia essas atividadezinhas com eles. Então, tudo que a gente vê hoje em dia das mães fazerem, de coordenação motora, de ensinar as cores e Você música, já fazia fazia, naturalmente. fazia. Aham. Então, eu alfabetizei o Igor em casa quando ele tinha 4 para 5 anos. Mas nem noção de método fônico, melhor metodologia, nada. Simplesmente eu fui fazendo atividades e quando eu fui ver, ele estava Ele já tá juntando. valendo. Fiz uma salada ali de silábico com as letrinhas e aprendeu. Então, assim, mas algo muito natural, porque eu tinha, assim, no dia a dia mesmo, sabe? Então, ali foi bem interessante, que daí, quando a gente se deparou com esse lado de educação, foi por causa de estudo da igreja, né? A gente começou ali Uhum. a se aprofundar mais em 2008, por ali, com o Padre Paulo Ricardo e toda essa trajetória de marxismo cultural, teologia da Sim. libertação, né? E ali a gente vai conhecendo um pouco de política, sabendo da questão que estava no Brasil, educacional e tal. Então ali a gente já estava bem alerta, né? Então, a respeito de Eu tô ideologia nessa fase de aí. gênero. Eu tô nessa fase. Não, e nós estávamos nessa fase em 2008, né? É, Então, a pois gente então. começou esse processo de ficar, opa, tem alguma coisa aqui na Uhum. educação, a gente então tem que cuidar. E eu fui ficando com as crianças em casa, e o que nos levou ao homeschooling foi quando a gente colocou o Igor, que hoje tem 12 anos, né? Na escola, que foi no primeiro ano. Então, quando ele foi para o primeiro ano, a gente viu realmente na prática esse baque A da mudança. precariedade, né? Dessa precariedade no ensino, que era nivelado por baixo. A gente se deparou com metodologias, e a gente viu ali que o nosso filho simplesmente foi jogado no meio dos inimigos, vamos dizer assim, né? E como eu Ele tinha tinha o quê? 7 anos? Sete seis anos, anos, primeiro ano? Seis seis, anos. 6 anos no primeiro ano. E ele já, né, como eu falei, ele tinha sido alfabetizado com 4 para 5 anos. 5 anos ele lia Sim. com fluência, já lia várias Uhum. historinhas, tinha feito muitas coisas. E quando ele foi para o primeiro ano, ele se deparou com essa realidade das crianças que não sabiam ler ainda.
né? E estavam aprendendo A, B, C, juntar alguma E coisinha. ele já estava. E ele já estava muito na frente, né? A gente fazia várias atividades com ele. Até eu tenho caderninhos dele guardado de recordação de quando ele começou a escrever, né? Começou a fazer letra cursiva, tudo, mas isso com 5 anos, né? Então, quando ele foi para o primeiro ano com 6, que a gente viu, poxa, e agora? Daí conversa com professora, conversa com diretora de escola e orientação pedagógica. Ah, vamos adiantar ele para outro ano, né? Só que daí vai, essas conversinhas, eles ficam te enrolando, né? Porque, mas tá Uhum. certo, mãe. É bom que você faça isso com Porque não tem ele. solução, né? É uma coisa que não tem solução. Eles não, mesmo que Isso, adiantem a criança, vai chegar lá e às vezes vai ser a mesma coisa, porque eles ficam passando aluno sem que o aluno tenha realmente assim êxito para passar, né? Sem que ele tenha tido realmente aprendido. Então vai sempre é uma bola de neve. isso, daí a gente, eu pensei, não, eu não vou deixar meu filho nisso, né? E a gente começou, então, a fuçar na internet, vamos ver uma alternativa, né? O que que nós vamos poder fazer? Eu vou continuar fazendo coisas com ele em casa e ele vai para a escola de fachada, né? Só para dizer que vai para a Uhum. escola. Porque ele não fazia nada, ele não aprendeu nada na escola, né? Tudo ele Sim. foi o que eu ensinei ele em casa, né? Então, daí chegou nessa fase, daí eu pensei, não, alguma coisa tem que ter, alguma coisa eu posso fazer, né? Daí foi aí que eu descobri o homeschooling. Assim, fuça de um negócio aqui, fuça um negócio lá, eu pensei, poxa, tem esse tal de educação infantil, educação domiciliar, né? Domiciliar. Homeschooling, deu, o que que é isso? Eu fui fuçar, pensei, tá aí, é isso que eu preciso. Na lata, assim, mostrei pro Diego, não, olha, é isso que a gente vai ter que fazer. É isso que veio para nós e na hora, assim, eu não pensei duas vezes, né? Eu pensei, não, é isso que nós vamos ter que fazer. Eu comecei a buscar, entender se tinha alguma coisa aqui no Brasil, como que era, tinha muita coisa fora, né? A gente buscou entender como era o processo fora, nos Estados Unidos. Estava bem no início ainda ali, era de 2013 isso, né? Então estava muito no Uhum. início ali, o professor Carlos Nadalim estava no comecinho também, 2013, ele já tinha lançado ali uns cursinhos, então eu conheci o professor Carlos Nadalim e depois foi o bolo, né? Conheci foi a Camila Badi, que era a única que estava mais Falcon. na mídia, Falcon, e ali vai um atrás do outro, né? Mas era só Uhum. esses, assim, muito pouco. Não tinha Instagram, não O tinha que tem Facebook hoje. Kids, Sim. não tinha partilha de materiais, nada, né? Uhum. 2013 isso, né? Era um mato. E Era, ali eu ma- fui era buscando. Era mato mesmo, assim. E ali foi buscando, eu falei, não, a gente vai fazer isso. E na época, eu consegui conversar com o Carlos Nadalim, assim, trocamos umas figurinhas. Ele tinha passado umas dicas de algumas coisas, assim. Falei, opa, vou aqui, vou ali. A gente conversou com alguns padres também, que já tinham sido diretores de escola, já tinham sido envolvidos com escolas, né? E ali eles também deram algumas dicas, alguns ganchos, e Uhum. aí a gente foi trilhando, né? Descobrimos daí, nesse meio, a educação clássica, que foi o que brilhou os olhos para mim. Eu Divisor pensei, de nossa, águas. Uhum. eu falei, meu Deus, eu preciso disso para minha vida, eu não tive essa educação. Eu quero essa educação clássica, onde estava esse tesouro escondido, né? E ali a gente vai garimpando ouro, né? Que a gente fica, acha um negócio aqui e se espanta. Meu Deus! E outra É, coisa, meu Deus, né? E ali, querendo ou não, a nossa formação vai sendo muito maior do que a deles, né? Do que a das crianças, né? com Então, certeza. então ali foi um bolo, né? Uma coisa atrás da outra, só que daí o Igor na escola. Como nós íamos fazer para tirar ele da escola, né? É isso eu ia perguntar. Ele continuava na escola e você educando ele em casa, né? Isso. A gente deixou ele de fachada na escola, até ele faltava muito, assim. Eu mandava ele para a escola Uhum. se ia. Ele faltou bastante, ia 3 vezes. Às vezes ele Sim, ficava às vezes, uns dias e outros que eu não mandava, assim, sabe? Então nós ficamos só naquele período assim, como vamos tirar ele da escola, né? A gente começou a sim, se aprofundar nesse lado jurídico, né? Na época a gente conversou também com o que era o pessoal da NED, que era na pessoa do Alexandre Magno, sim, né? Do Alexandre sim. Magno. Eu tinha dado algumas orientações, a gente só ficou esperando um gancho para tirar ele da escola, né? Eu tenho a Kiara, que na época estava
menorzinha, então ela não chegou a ser matriculada em nenhum lugar, Sim, né? Ela e o Thomas, que tem 6 anos, nunca não chegaram à escola, não foram matriculados, né? Só o Igor mesmo, né? Então ali foi 2013, ele foi, 2014 e 2015. Ele chegou aí, né? Então ele chegou aí a meados do terceiro ano, por ali, que seria em sim. 2015. E daí Quase ali, 3 anos. isso, ele passou esses 3 primeiros anos na escola ali. Daí ali eu um dia eu dei um clique, eu pensei, não, vou na escola e vou pedir uma transferência e seja o que Deus quiser. Rezemos ali, pedimos, não, seja o que Deus quiser, vou lá na escola, vou pedir uma transferência, eu vou ficar bem quietinha e o que for para dar vai ser, né? Daí peguei e Sim. fui na escola dele, que até ainda é próximo aqui da nossa casa. Moramos no mesmo bairro, ele é 2 quilômetros da escola. Uhum. E daí fui lá e pedi para a secretária, até nós éramos muito ativos na escola, porque eu sempre estava lá, vendo o que o meu Igor está fazendo, Uhum. o que a professora está fazendo. Eu fui, acho que, uma das únicas mães a questionar sobre metodologia, a querer ver como a professora fazia os planos de Uhum. aula, sabe? Porque eu queria ver como que ela fazia, né? Então eu era bem chatinha, assim, até eles deram Uhum. graça quando pensaram, ah, essa mãe vai Já era. embora daqui porque ela fica enchendo o saco. E daí eu fui na escola, falei com a secretária e pedi a transferência. Eu falei, olha, nós vamos ter que mudar o Igor, porque não tá dando certo aqui nessa escola e a gente tá procurando uma escola melhor para ele. E ela me deu todos os documentos, morreu o assunto, Tchau. nunca mais veio atrás, e nós estamos até hoje. Nossa, Foi simplesmente graças isso. a Deus. Ela só passou os documentos, eu peguei, dei tchau na escola e nunca mais pus os pés lá. E assim a gente ficou até hoje. Então, nunca tivemos problema com o conselho tutelar. Nunca a escola veio atrás, nada, porque querendo ou não, na época eu acho que eles não estavam tão em cima Quanto dessa hoje, questão, né? né, como estão hoje em dia, que a gente vê Uhum. relatos de famílias que pede o documento, mas a escola já quer garantia da outra escola, né? Eu acho que na época eles Sim. não estavam tão focados nisso, né? Ou foi um descuido da secretária, não sei até hoje. Eu Uhum. retribuo as mãos de Deus. Eu vejo que é É, algo divino que soprou lá e disse, não, esquece essa um aí, deixa vida. eu ir embora. Então, aí a gente continuou, eu já tinha feito uma rotinazinha em casa com eles, né? Eu já estava trabalhando com a Kiara, então a gente só continuei, né? Só continuei seguindo, o Igor começou daí integral mesmo em casa e ali a gente tocou, assim, e ele deslanchou assim, porque ele estava se sentindo muito mal, né, na escola. Porque Sim. como não aprendia nada, ele se sentia mal porque os outros não Desmotivado, sabiam. né? Então, os outros não sabiam, então ele ficava naquela coisa, então eu vou ter que fingir que eu não sei nada para eles serem meus amigos, né? Para não Uhum. ficar como se eu sou melhor do que os É, o outros. sabichão e tal. Sim, Ai, então, mas ele é muito querido, assim, ele sempre aprendeu com muita facilidade, assim, a gente vê que ele tem um potencial um pouco acima das outras crianças, não que ele seja melhor, uhum. mas a gente vê que ele Sim, tem uma sim. dedicação, assim, né? Uma Tudo que facilidade, ele né? Pra... tudo que ele pega, livro que ele lê, ele tem uma facilidade muito grande de estudar. Tanto que agora ele é bem autodidata, assim, eu não me preocupo muito com ele. Eu só dou as direções, né, do nosso plano que a gente faz do ano. E ele vai Ó, embora. sim, sim, ele vai tocando, vai fazendo, a gente vai Ai, corrigindo, que a sonho gente vai isso, gente. não me preocupo mesmo, assim, sabe? Então ele tá muito adiantado, então assim, às vezes eu até dou uma deixada ele bem na dele, porque eu sei que ele tá muito adiantado. Ele tá bem adiantado, assim, em matemática, conhecimentos gerais, assim, ele domina muito bem. Então, assim, a gente tem uns focos mais em algo que são mais difíceis, né? Então a gente acaba focando nisso, porque eu sei que no restante ele tá muito bem, né? Então, assim, eu louvo muito a Deus, porque se nós não tivéssemos tirado ele, quem sabe ele tinha desanimado, né? Quem sabe ele Sim. teria desanimado aí, ou se deixado influenciar muito rápido, né? Então, daí ali o testemunho dos irmãos ajuda muito. Então, a Kiara foi no embalo, né? Foi no embalo, alfabetizei ela também em casa. Com ela eu já trabalhei um método fônico. Eu não cheguei a fazer nenhum curso, assim, né? Nem Uhum. do Carlos Nadalim, nenhum que tinha na internet. Porque acabou que a gente fuçava daqui, fuçava dali, e quando eles estavam Conseguia muita informação. fazendo os cursos, a gente já estava na prática, né? Então, eu não Uhum. preciso ainda, né?
e a gente vai buscando livros, vai lendo, a gente vai se formando. E a prática é muito melhor, né? Quando você coloca em prática, você vê que não é tão difícil assim, né? Você vê Uhum. que quanto mais você coloca em prática com as crianças, você vai vendo o jeito que eles estudam, você vai vendo, não, vai dando uma direção aqui, vai vendo ali, acerta aqui, erra Sim. ali, melhora aqui, e ali vai, né? Então, foi sempre muito, muito bacana, assim, a nossa interação. O Diego também ajuda muito bem, assim, nas aulas, nos planos, assim, é, a gente organizar as coisas. Então, o Diego é sempre muito presente, né? Mesmo ele trabalhando o dia inteiro fora, mas à noite ele sempre Uhum. está focando em alguma coisa, nos ajudando. Então, nós sempre fomos um casal, assim, de estudo, né? Sempre Os estudamos dois focar, assim, isso, juntos nisso, né? sempre juntos, sempre juntos. Tava lendo um livro, nós partilhamos o livro. Ou ele leu tal coisa e me conta, assim. Então, assim, a gente sempre Ai, foi que muito unido ótimo. nisso, Então, quando surgiu isso do homeschooling, eu só passei para ele e falou, não, fechou, é isso. E a gente começou a buscar junto, ele buscava uma coisa de um lado e me mandava. E eu olhava uma outra coisa, mandava para ele, ó, tem isso aqui, você já leu isso aqui? E a gente ficou estudando junto, assim, né? E foi um crescimento muito grande nosso, assim, né? Porque eu não tive oportunidade de ter uma boa educação, né? Estudei só em escola pública, não tive, assim, acesso a bibliotecas, não acesso a muitos Uhum. a livros. Nós sempre fomos uma família simples, né? Meus pais sempre foram muito simples. Minha mãe é diarista até hoje, assim, é aposentada agora, mas ela sempre batalhou muito por nós, mas nunca tivemos condição de fazer, assim, estudar melhor. Não, foi sempre Uhum. busca pessoal mesmo, assim, né? Então, foi uma dedicação muito nossa depois de casados também. A gente sempre estudou muito para o lado tanto de matrimônio, como da educação das crianças, de família, sobre fé, né? Questões de igreja, questão né, de doutrina. A gente sempre estudou tudo muito junto, né? Então, aí isso fez nós criamos um laço muito grande em família de estudo. Então, assim, nós somos uma família que estuda. Então, alguém vai estar lendo alguma coisa, as crianças vão estar lendo sempre alguém está lendo alguma coisa. Sempre alguém está vendo um livro e a gente partilha isso, né? Então, Ai, é muito bom. mais ou menos É muito bom. resumidamente, né? Foi isso. Você já respondeu várias das minhas perguntas. Eu ia te perguntar se você fez curso, então você disse que não fez nenhum curso específico para o homeschooling, né? Que você foi desbravando mesmo. Porque Sim, onde era tudo mato, você foi sim, indo. porque assim, no começo ali, a gente não tinha acesso, assim. Até já tinha surgido alguns cursinhos, mas daí a gente ficava, será que fazemos, não fazemos? Daí surgiu um livro, nós se dedicávamos ao livro, quando a gente estudava o livro, já matava nossas perguntas, que a gente pensava, não, vamos fazer o curso. Mas Uhum. daí, naquele livro já matava, Precisa. não, já entendi. Vamos para outra coisa, já entendi, vamos para outra coisa, já entendi. Então ali a gente foi um passinho de cada vez e fazendo na prática com as crianças e foi dando certo. Tanto que pelo método fônico eu alfabetizei a Kiara, ela também estava com 4 para 5 anos ali, só 100% pelo método fônico. Mas assim, eu só utilizei assim aquele livro que até eu tenho aqui, é aquele Consciência Fonológica em Crianças Sim, Pequenas. Busquei algumas coisas a mais referente ao método fônico mesmo, que tem na internet aí, é só você procurar, tem. A você gente acha bastante coisa, coisa. É. sites, tem aquele Capovilla também, que é bem interessante. Então, assim, busquei ali, Mas não é juntei nada tudo aquilo. complicado, né? As pessoas às Não, vezes ficam. é. Eu mesmo ficava assim, ai, gente, o curso do Nadalim tem que fazer o curso, eu não sei nem para onde começar, não sei o quê. Mas na hora que saiu o curso dele, eu não estava podendo, estava construindo minha casa e o curso tem um valor alto, né? E aí eu falei, não, vou ter que resolver aqui. Aí Uhum. comprei o livro, tinha visto outras mães indicando esse livro do Consciência Fonológica. Fui indo, pesquisei na internet e aí a gente tá indo. A Ana está lendo aqui umas pequenininhas. Esse aí mesmo. Esse livro é show, vem com cronograma, vem com passo a passo ali do que você tem que fazer. É muito bom. Então, Sim, assim, não dá para fazer sem curso na Dalim. Olha a Paty, gente, não fez curso nenhum. Então, só estuda aí. Demanda esforço, demanda dedicação, claro. Mas né? Estamos aqui para isso.
é uma escolha que demanda isso. Quando você escolhe seguir por esse caminho, você já está escolhendo dedicar o seu tempo, a sua vida, às vezes o seu tempo livre, para estudar sobre isso, né? Sim, Então, é simples. se a pessoa vê que não está com tanta firmeza e que tem condição de fazer um curso, ótimo, tem cursos bons aqui agora surgindo, Uhum. assim, que na minha época não tinha esses cursos específicos para educação clássica ou para né, algumas coisas específicas. Então a gente teve que buscar por conta, né? Só que é possível sim, só que assim, tem que ter dedicação de pegar o livro e estudar ele, ler uma vez, É, ler duas, ler três, ler quatro, fazer resumo, ler de novo para você entender, porque querendo ou não, a gente já foi afetado por essa má sim. educação. Então, eu tive que rever muitas coisas que até hoje ainda tô aprendendo, assim. Tem coisas que eu dou cada gafe, assim, penso, meu Deus. O Igor, às vezes, fala, mãe, você escreveu não sei o quê. Que eu penso, meu, como eu sou ignorante em muitas coisas, assim, porque eu não tive esse acesso. E como a gente não é treinado desde pequenininho, a gente demora mais. Demora É, mais a bora. entender. Então, assim, até pela essa questão de compreensão de um texto, saber ler, saber escrever, nossa, assim, para mim, pelo menos, tem sido uma escola. Eu tenho estudado, né? Eu tenho me formado, né? Porque isso me fez Sim. crescer muito mesmo, assim, tanto o Diego como nós, assim, a gente vê, assim, de anos atrás, de pessoa, nossa, como a gente mudou, como a gente cresceu, como a gente entende melhor as coisas, consegue explicar, né? E a gente não Parece teve. que a gente consegue ver. Eu tô no começo, assim, né? Mas eu já percebo isso. É uma coisa que aflorou em mim foi essa sede de aprender. E quanto mais eu vou, mais parece que eu não sei nada. Mais eu me deparo com a ignorância. Falo, meu, nossa, como é que eu nunca pensei isso antes? Nossa, eu fazia isso. Sabe aquela coisa? E aí você Sim, vai estudando, parece que você começa a ver as coisas, assim, a realidade parece que vai se abrindo para você. É uma coisa muito fantástica. É muito sim, bom. como se você estivesse vendo assim, e daí você Isso, começa, e aí começa. tem aqui, tem ali, e Tava diferentes pensando estilos, até né? os assuntos que você, né? Você tem mais assunto, você tem umas ideias diferentes. Eu tava pensando nisso outro dia, falando, gente, há 3 anos atrás eu nunca ia pensar dessa forma, nunca ia conseguir chegar nessa lógica, né? E assim, eu não tenho, na verdade, não tenho feito nada demais ainda. Assim, tenho lido e procurado ser mais atenta às minhas leituras. Ler é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, mas eu era aquela consumidora de livros, assim, aqueles best-sellers bem, né, rapidinhos, assim, que você não precisa pensar, que é aquela coisa, né? E aí agora procurando mais conhecer outras coisas, outros assuntos e me aprofundar em temas do meu interesse, nossa, tem sido bom demais, assim, muito bom. Sim, Paty, abrindo um leque, né? vocês seguem a educação clássica. Eu queria perguntar para você, eu já vi outras mães que seguem a educação clássica, que vão ali pelos Lusíadas, né? E aí fazem todas as outras disciplinas, assuntos, né? Baseados numa obra. Vocês seguem assim? Como que funciona para vocês o método clássico aí? Fala um pouquinho pra gente. Então, a gente usa como base, né, a educação clássica, assim, claro que em casa você vai ter que aperfeiçoar muito, né, que a educação clássica em si, ela é muito rica, né, é muito grandiosa, né, então, entender a educação clássica, assim, no começo, assim, você fica patinando, depois vai embora, assim, É, né, mas são vários assuntos para compreender, que nem a fase do trivium, né? Que é a gramática, a lógica, a retórica, né? Então, depois que você compreende, na verdade, você tem que viver para você isso, né? Porque a gente não teve essa formação clássica, então a uhum. gente tem que estudar para nós, né? A fase da gramática, a fase da lógica, a fase da retórica, compreender toda essa questão da educação clássica para depois começar a abrir o leque para Aplicar de ensinar. fato. Mas assim, como muito é falado dentro da educação clássica, né? É aprender para aprender. Então, assim, a gente sempre está buscando se aperfeiçoar e ao mesmo tempo ensinar.
Então, assim, o que a gente aprende, a gente vai passando para as crianças também, né? Então, isso é constante. Eu aprendo, vou passando, vou aprendo, vou passando, né? Então, a educação clássica para nós foi um grande divisor, assim, porque a gente começou a vislumbrar obras, clássicos, que a gente nunca teve ideia, assim, né? Que a gente só ouvia Uhum. falar, tal, mas a gente não sabia, de fato, estudá-los, né? Estudar uma biografia, fazer um fichamento de leitura ali, né? Estudar conforme a sequência, que nem tu falou, assim, de estudar um clássico e dali desse E a clássico, partir dali, digamos, isso, pegar e fazer um link com as outras matérias, né? Tipo, estudando os Lusíadas, eu estudo história, eu estudo uhum. geografia, né? Eu consigo tirar isso, né? Então, assim, é muito rico isso, porque, querendo É ou não, não muito. sobrecarrega, não sobrecarrega no sentido de, fazer pontuado, assim, não, agora é só história, agora é só geografia, agora é só matemática, só isso. Então, a gente acaba estudando português, mais história, geografia, algo de ciências também, porque tem a questão dos estudos naturais, que envolve algum tema, né? E Uhum. os clássicos vão colocando ali também, né? Que são patrimônio cultural, né? Que a gente às vezes não conhece, nem sabe, né? Que nem o próprio Lusíadas ali, né? A história, né? Que vem de todo o percorrer de Vasco da Gama ali, né? Então, ali a gente trabalha as navegações, os continentes, os lugares que ele passou, né? Então, é muito rico fazer esses links e links entre uma matéria e outra. E isso enriquece e as crianças absorvem muito mais isso. Elas acabam entendendo com mais facilidade quando a gente vai colocando. Se lembra que a gente leu sobre tal mito lá, ou a gente leu sobre o Deus fulano de tal. Olha, tá falando aqui. Então a gente só vai trazendo isso de novo à memória, né? Então isso é muito bacana. Essa questão assim de interação das matérias. Então eu trabalho muito com isso dentro da nossa metodologia, assim, né? Claro, né? A gente acaba fazendo o nosso currículo, né? Nosso Sim, jeito de sim. trabalhar, né? Que, querendo ou não, a educação clássica é muito grandiosa, assim. Eu vejo, assim, por mim, assim, que eu vejo, assim, tem coisas, assim, que eu penso, meu Deus, será que eu ainda tenho que aprender o que mais? Porque é muitas coisas, assim, né? Então, acaba que a gente vai se formando e vai vendo, vai passando, vai entendendo, mas o principal ali que eu vejo é esse fundamento, que é a parte da gramática, né? Que é difícil das pessoas entenderem porque nós somos muito escolarizados. Né? Uhum. Nós adultos somos escolarizados. Então, quando a gente fala em gramática, você já lembra lá das coisas de A parte regrinhas de chata do português, português, é. que você estudava na escola lá, que era chatinho de aprender, que ficava lá nos textos, né? Ou como eles falam, na interpretação de texto, né? Que nem é isso, assim. Daí envolve todo esse construtivismo das escolas, que não tem nada, né? Mas daí essa gramática dentro da educação clássica, que é do Trivium ali, né? É muito rico, Uhum. muito rico. Então, a nossa base é 90% leitura, né? Então, a gente acaba girando sempre em torno de leitura. Então, a gente foca muito na literatura, leitura, narração, memorização, escrita, cópia e falar em voz alta, ler em voz alta, contar de novo, recontar. Então, assim, isso vai fixando e a gente vai tendo assuntos, né? Porque a gente vai falando de um tema, vai juntando com outro, né? E isso enriquece muito. E principalmente do lado do português, né? De nós preservarmos a nossa cultura, né? Sabemos de onde a gente veio, né? Para onde que a gente vai. Então, nós estamos estudando os Lusíadas, né? Então, a gente coloca como estudos clássicos, né? Então, a gente Uhum. já estudou muitas coisas, assim, muito bacanas que envolve a história do Brasil, né? A nossa história Uhum. da língua portuguesa, né? Então, as pessoas ignoram isso, não sabem de onde veio. Por que que hoje eu falo português? Né? Por que que tal questão da palavra, né? A gente faz o estudo do vocabulário. Essa Uhum. palavra significa tal, 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 que veio do latim. Mas veio do latim da onde, né? As pessoas às vezes falam e não sabem o poder que a palavra tem, né? Então, esse Sim. estudo do vocabulário, a gente começa a entender que, nossa,
o real significado das palavras, né? Isso vai encantando, né? Pensa, nossa, vou colocar essa palavra porque ela tem um bom significado, né? Não fala palavra por falar, assim, nem sei do que se trata e acaba falando, né? Então é muito rico, assim, essa junção dentro da educação clássica, sabe? Eu não sei. E assim, não, eu compreendi, eu tô aqui assim, imersa, né, que você tá falando, tá falando e eu tô aqui admirando. Ai, nossa, parou um pouquinho, mas já voltou. É, É, a Liane tá perguntando como aprendem, como ensinam. É uma das minhas dúvidas também. No caso, por exemplo, dos Lusíadas, vocês leem, estudam, aprendem, e aí depois passam para as crianças lerem, estudar, ou é uma coisa que vai acontecendo junto? Hoje não, né? Hoje acho que você já passou com o Igor e agora está com a Chiara e tal, mas quando foi com o Igor, era assim? Você estava sempre um passinho à frente ou acabava que era junto? Como que foi? isso, né? Como a gente teve que se dedicar ao estudo, então a gente sempre estava um passinho à frente, né? Sempre um passo à frente por estar se dedicando e depois entendendo ia passando para eles, né? E a gente ia trabalhando com eles. Então, primeiro a gente entendia o assunto, estudava ali. No começo também eu li, antes das crianças lerem tal livro, eu lia todos, assim, né? Então, Uhum, eu vou deixar o Igor ler porque eu li, eu sei o que está escrito, né? Então eu deixava ele ler. Então acabava que eu lia tudo que ele lia, eu lia antes, né? Então, assim, claro, demandava, assim, demandava. uhum. Mas aí teve uma altura que depois eu não consegui mais, assim, ele me ultrapassou, assim, Acompanhar. foi embora. Então acaba que a gente teve essa compreensão da importância de ter o livro indicado, né? Uma boa indicação daquele livro, dar uma pesquisada naquele livro, saber do Uhum. que se trata, né? Primeiro, antes de dar para a criança, né? A gente não vai dar assim para a criança, a gente estuda, né, para saber o que, que é. Só que eu não consigo mais ler todos eles antes de passar, né? Antes eu lia de todos. O dos menorzinhos ainda até eu consigo, né? Que são Uhum. livros curtinhos, né? Mas agora, Curtinho. maiores, assim, eu acabo indo muito atrás de referências, ou a gente acaba buscando resenhas para saber se não tem nada de errado, né? E também, porque agora a gente já está com uma experiência nisso, né? Então acaba que o Já próprio, tem o aquele próprio faro Igor, para livro bom. Uhum. isso, o próprio Igor já consegue ter esse filtro, né? Então eu confio nele, né? Eu confio que o que ele vai estar lendo, ele vai contar, não, olha, isso aqui eu achei estranho, isso aqui Uhum. tá falando tal coisa. Então ele vai falar, ele vai contar e ele vai desistir da leitura, qualquer coisa, se ele vê que não convém, né? Uhum. Então, com ele eu já tenho essa confiança, né? A Kiara já tá indo um pouco nesse embalo também, né? Agora a Kiara tá com 9 anos, então ela já também já tá indo nesse ritmo de já compreender o que ela está lendo, né? Mas isso por causa da formação que eles já tiveram, né? Desde pequenos, né? Então, acaba tendo um gosto próprio a inclinações de livros, né? Eu gosto desse, eu gosto daquele. Aquele autor, então eles vão seguindo aquela. Às vezes tem uma trilogia, né? Então eles vão buscando daquele autor, né? Então é bem bacana, assim. Aqui a gente frequenta muito a biblioteca pública, né? Então Uhum. eles acabam sabendo, mas aqui tá o livro, aqui tá aquele livro. Então eles gostam de estudar, assim, sabe? Então a gente vê que eles por si só vão encontrando seu rumo no próprio estudo, né? Uhum. Eu vi um dos vídeos deles, eles falando que eles fazem latim, xadrez, karatê, balé, é, e também se encontram, né? Vocês têm um grupo de encontro, de homeschooling, que é bem grande, tem bastante crianças e tudo. Sim. Uma das perguntas, acho que foi da Ilana aí pra cima, ela perguntou, foi seu esposo que teve a iniciativa de formar um grupo de apoio católico, foi? É isso? Ela perguntou, conta como que foi que o Diego teve uma iniciativa, alguma coisa assim. Fala um pouquinho sobre esse grupo de apoio, sobre o grupo de vocês de homeschooling. Certo. Então, nós temos aqui o grupo de apoio, Mãe do Bom Conselho. Uhum, Sempre vinham muitas famílias ao nosso encontro, né? Desde que a gente começou nas nossas redes, assim, a divulgar, até no começo, assim, a gente nunca escondeu que a gente estava fazendo homeschooling, né? sim. Então,
Se a gente ia em algum lugar eu sentia, né, que dava para falar, eu falava, ó, as crianças estudam em casa, eles fazem homeschooling. Há anos atrás, que foi realmente em 2015 que a gente começou, né, e eu comecei a falar para todo mundo, muita Uhum. gente achava que a gente era louco, né? Ah, e agora vocês ficaram loucos de vez, vão trancar as crianças em casa, vão criar as crianças numa bolha, ai, viraram radicais, extremistas, porque a fé agora subiu para a cabeça, que agora vão É, privar as crianças do mundo real e tal, né? Então a gente bitolados escutou agora, isso, né? né? Só que, nunca nos afetou, porque a gente sabia do que a gente estava decidido a fazer, né? Sim. Então, isso a gente sempre falou nos lugares que a gente foi. Então, quando a Kiara começou no balé, a gente falou para a professora super de boa, ela, né, tranquila, sabe que a Kiara faz homeschooling. No karatê, na biblioteca, no xadrez, em todos os lugares que a gente vai, eles sabem que as crianças fazem homeschooling. Eu nunca escondi. E nos lugares que a gente vai, nossos Olha que vizinhos legal. aqui, entendeu? Claro, nós Todo moramos mundo. mais retirado, assim, um Uhum. sítio aqui, né? Mas a vizinha, né, que é a dona, né, daqui dos terrenos, ela é muito amiga nossa, ela sabe, né? Então os outros acabam nem tendo muita importância porque é muito retirado, muito longe, né? Uma casa Uhum. da outra aqui. Então eles passam por aqui, vejo as crianças brincando, outra hora eles estão estudando lá fora, outra hora eles não estão, né? Então eles nem se importam, né? Nem, não teve essa questão de denúncia, porque eles sempre veem as crianças querendo não estudando, né? E a gente nunca mentiu, nunca escondeu o que Sempre foi fazia. natural, né? Sempre, sempre. E para as crianças também. Às vezes a gente ficava com receio de quem seria para falar, né? Daí a gente falava, se alguém perguntar, você fala que você estuda no Educando para o Céu. Nessa escolinha, né? Educando para o Céu, né? Então, quando a gente começou nas redes sociais ali, acho que a gente criou a página em 2016. A gente criou o blog, a página, assim, na verdade, muito simples, é o que tem até hoje, Uhum. assim, simplesmente para compartilhar, assim, e para mim, eu criei mais para como testemunha mesmo, né? Não, vamos ter nas redes o que as crianças fazem, os videozinhos Isso. caseiros aí, para ver que eles não estão trancados, que eles estão estudando, que eles estão aprendendo, para que se alguém perguntasse, eu falar, não, ó, nós temos Tô aqui, na tô nossa fazendo rede, isso. tem os videozinhos deles, ó, o que eles fazem. Não escondemos de ninguém, nunca escondimos, não estamos, né, escondendo nada aqui na nossa casa, né? Então foi isso que eu, né, acabei criando, né? A gente criou o Educando para o Céu, né, que surgiu, que eu pensava, que nome vamos dar, né? Quando a gente começou e sempre a gente teve intuito assim, desde quando as crianças eram pequenas, assim, né? Não, nós queremos educar nossos filhos para Deus, para o céu, né? Daí, na hora assim, né? Não, vai ser Ficou Educando para o lindo Céu. o nome. É. E a gente criou ali o Face, né? A página do Face. Daí no Instagram a gente é até novo ainda, tem um pouco mais de 6 meses que eu fiz o Instagram, de tanto muito, todo mundo me pedir, faz um Instagram também, faz Instagram. Porque haja tempo, né? É, Haja tempo para tudo, né? Então é. dali muitas famílias vieram ao nosso encontro, né? Da região aqui, de longe. Como que eu faço para iniciar? Me ajuda, que material, assim, ó, eu perdi as contas de quantas mil pessoas eu acho que eu já ajudei, assim, né? Uhum. Famílias e mães que sempre mandavam perguntas de como fazer, como Ai, é iniciar. tão bom, né? É muito bom, assim. É Então, muito assim, bom. disso, assim, a gente vai se encontrando, vai direcionando as pessoas. Não, você é de qual cidade? Eu acho que tem alguma outra família aí na sua cidade, ou em Uhum. São Paulo, aí no lugar. E aqui pela região nossa, começou a surgir também, né? Pessoas. Então a gente começou a ficar ligado e começou a juntar essas pessoas. Não, vamos juntar e fazer um grupo, né? A gente precisa Então, fazer um então grupo. o grupo é recente, né? Essa iniciativa do grupo é bem recente, então. Sim, o grupo de apoio começou ano passado. O ano passado. Uhum. A gente já se encontrava com algumas famílias que tinha de cidades próximas, assim, mas não como um grupo, né? Tanta Então eu falei, não, frequência. e daí muita gente vinha, pedia, né? Nós temos que fazer algo. A gente falou, não, alguém vai ter que iniciar, né? Alguém vai ter que começar. Daí o Diego falou, não, acho que vai ter que ser nós, porque todo mundo tem medo, fica com receio, né? E como a gente já está aí, né, nas Tamo mídias, todo aí, mundo né? nos conhece, então nós não temos nada que perder, né? E aí a gente criou ali o grupo de apoio Mãe do Bom Conselho,
que hoje nós estamos com quase 50 famílias, daí quase 100 crianças. Então, é da região, é um grupo regional, ele abrange Sim. cidades vizinhas aqui e um pouco o litoral. E as pessoas que vão nos encontrando aí, entram em contato com a gente tem os encontros todos os meses, né? A gente acaba fazendo cada mês numa cidade, porque como não são todos da mesma cidade, então cada família leva para sua cidade, né? Então Uhum. esse mês que passou a gente fez aqui em Blumenau, então a gente já teve na cidade de Jaraguá do Sul, de Florianópolis, né? Pissarras, aqui é a região, né? A Deia mora aqui perto, a Deia e o Tiba moram aqui Sim. perto, então eles participam também. Então, assim, a gente foi se unindo, né? Se unindo entre essas famílias e daí, dentro do grupo da Mãe do Bom Conselho, a gente faz várias atividades, né? Então, a gente já fez Feira Uhum. de Ciências, que foi mês passado, atividades voltadas para as crianças, para os pais, palestras, e assim, cada mês a gente faz alguma coisa, né? Então, tem sido bem Ah, é bacana, muito bem legal. assim. Então, as famílias têm Muito. se ajudado muito com materiais, com apoio, né, com suas experiências, né? Então, tem muitos novos que começaram o ano passado, ou começaram esse começo desse ano, assim. Então, estão engatinhando. Então, a gente vai dando umas direção. Não, isso aqui é bom, isso aqui Forte, não é. uma segurança, né? Uhum. Isso, né? Mostrando que é possível sim, que dá certo, que é só se dedicar, que vai acontecer tudo bem. Então, é isso, surgiu esse grupo, né? Então, que a gente está aí trabalhando com ele. E agora, dentro deste grupo, nós fundamos uma associação, né? Ainda estamos nos trâmites finais da Uhum. associação agora para registro. E a gente criou a AFESC, que é a Associação Nacional, Famílias Educadoras Associação Santa Catarina. isso, isso. Agora eu vou. Então, essa é Que a que a gente legal. criou agora, uma associação para ajudar a ter um apoio Muito maior, bom, né? pai. Ah, muito bom, muito bom. Sobre tem uma mãe aqui, acho que é a Liene, estava perguntando do latim. Vocês fizeram algum curso de latim ou não? Vocês vão estudando aí o latim e vão ensinando as crianças? A partir de que idade você começou a ensinar o latim? Então, o latim surgiu justamente já antes, porque a gente sempre teve experiência com a missa tridentina, né? Então, com as Sim, coisas da igreja, né? Então, o latim já estava enraizado em nós antes já, sim. né? Então, a gente já tinha... Eu até na minha adolescência já tinha estudado algumas coisas de latim, tinha Ai, que legal. lido alguns livros, assim, já tava buscando as orações em latim, isso quando eu tinha meus 16, 17 anos ali. Então, já tinha essa vivência do latim em nós, assim, né? Então, quando a gente viu que a educação clássica focava muito também na questão das línguas latim, né? Do latim, o grego, né? Então, a gente não, só juntamos o útil ao agradável, porque já era algo O da nossa. interesse de vocês. Uhum. Isso. Então, o Igor, desde pequenininho, assim, já tinha contato com latim, orações, assim, já era bem natural. Então, não foi nada de extraordinário. Então, a gente continuamos estudando, né? Porque o latim não é tão simples, né? Claro que a gente vai crescendo, né? Mas a gente foca ali nas orações, e das orações a gente vai para fábulas, para pequenos textos. O Igor agora está bem avançado, ele consegue já fazer traduções sozinho, às vezes ele pega textos do Evangelho, que é o Evangelho em latim, ou Uhum. Salmo em latim, e Nossa, traduz, assim, sabe? Então, daí ele já deslanchou muito. Então, a gente tá junto, sempre estudando junto, daí a questão do latim. E a gente aprende uma coisa, repassa. Eles recentemente estão fazendo um cursinho até, que é o Latim para as Crianças, que é sim. bacana também, que é bem inicial para os pequenininhos, né? Mas agora o professor lá, José, começou a fazer o estudo do Grados Primos, que é um livro que a gente utiliza aqui, e o Igor já fez todo esse livro. Então ele está até revendo e corrigindo assim os exercícios que ele já fez, assim. Então está sendo bem, bem bacana assim também. E também a gente teve apoio de alguns padres que nos deram uma direção referente ao latim, referente a alguns livros, e a gente vai seguindo esses conselhos também, né? Mas assim, é um estudo constante, né? Nós estudamos, né, organizamos e passamos para eles, né?
E a gente fica nesse, nesse estudo permanente, né? Na formação continuada sempre, né? Paty, fala um pouquinho pra gente já também. Eu acho que já vai dar 1 hora e daqui a pouco eu recebo o aviso aqui. Fala um pouquinho pra gente do curso que você vai estar junto com a Jéssica, né? Nessa iniciativa de fazer um curso de formação mesmo, de apoio para mães sobre educação clássica, como que vai ser o curso. Então, a gente já abriu inscrições, a gente já iniciou praticamente, assim, porque as alunas que compram o curso, elas já têm acesso a essa plataforma. A gente desenvolveu um curso referente como se fosse uma educação à distância, só que Sim. daí para formação mesmo da mãe, né? Então, como a gente comentou ali sobre educação clássica, que nós precisamos entender, a gente criou justamente esse curso para a formação das mães. Então, elas vão aprender na sua vivência, nos seus estudos, a educação clássica, né? A Uhum. parte agora a gente está trabalhando a parte da gramática, né? Então, elas vão tem leituras a fazer, tem resumos, e tudo que elas vão aprender, elas vão passar com seus filhos. Então, Uhum. elas vão ter a sua É bem formação. prático, né? É É, a educação isso. clássica na prática. Isso, na prática. Legal. Então, a gente bolou exercícios, elas vão fazer leituras específicas. Claro, a gente vai trabalhar a história da educação clássica, da onde surgiu, o que que é a educação clássica, explicando o que é o trivium, o que que é a gramática, o que que é a lógica, a retórica. A gente buscou todas essas informações dentro do segmento da educação clássica, de todo o viés católico, né? Então, assim, Uhum. a gente buscou todas as informações que precisava para que essas mães entendam o que realmente é a educação clássica, da onde surgiu, como iniciou, o ano e quem foram os grandes dentro da educação clássica. Então, a gente fez esse compilado, claro, para estudo mesmo, né? Então, cada mãe, ou né, nem precisa ser mãe ainda, tem umas jovenzinhas também, Sim. e elas acabam tendo na sua prática, estudando, entendendo a educação clássica. Então, elas estão sendo formadas, né? Elas estão tendo a sua própria formação, né? Então, é muito bacana, porque a gente vai vendo o desenvolvimento delas. Nós estamos aqui agora com mais de 40 mulheres aí. Aluno. Uhum. Então, elas estão estudando já. Assim que você compra o curso, você já tem acesso a essa plataforma. A gente conseguiu uma Ainda pode plataforma. comprar? E isso, Essa é a tá minha dúvida. Ainda pode comprar, dá para Isso, comprar. tá aberto. Pode comprar, pode Tem, adquirir. tem um grupo de Facebook, não sei, de WhatsApp, talvez. Tem algum grupo de interação entre as pessoas do curso? Tem dentro da plataforma do curso, a Ah, gente tem um legal. fórum. Isso, porque a plataforma que a gente desenvolveu é justamente para a educação à distância. Então, dentro dessa plataforma, a gente tem um fórum lá, você pode trocar, né, ideias, experiências. E, claro, a gente pode ir conversando também, chamando a gente no particular, se surgir alguma dúvida, né? Mas está sendo bem, bem legal, porque o que a gente desenvolveu é justamente para esmiuçar bem, para que as mães Uhum, consigam entender, sabe? Que elas consigam uhum, vislumbrar e entender, tá, é isso, a gramática é isso, a lógica é isso, a retórica é uhum. isso, né? E claro, com a nossa experiência de mãe, e a gente vai passando para elas também, né? Então, a gente selecionou algumas obras que está sendo bem interessante. A Jéssica, assim, tem um conhecimento grandioso também, muito dedicada. Ela é É. justamente uma mãe que inspira também. Então, a Jéssica é super, super fazedora, assim. Então, ela Uhum. tem organizado bem essa estrutura do curso, assim, e a gente tem tido uma interação bem legal e ela tem colocado em prática isso, assim. Tem ajudado muito as mães a entenderem melhor, porque às vezes acham que, mas a educação clássica é tão distante, é tão difícil de É, entender. eu acho que é Como que eu porque é vou uma coisa que conseguir? não é natural, não foi o que a gente viveu, é distante demais do que a gente aprende na escola. Então, realmente é difícil. Eu li o Ensinando Trivium 1 e eu achei assim, gente, é maravilhoso, mas como é que eu vou fazer isso? Então, por isso também que eu tô perguntando do curso, porque eu vou fazer agora o Home Academy do João Marcos lá, que ele está dando um curso também de formação clássica, mas pelo que eu vi enfim, do currículo, é uma coisa bem teórica, né? E o de vocês é o contrário, é bem focado na prática.
Qual que é a duração do curso de vocês? Então, a gente dividiu ele como se fossem os estágios dentro do Trivium, né? Então, agora nós estamos na parte da gramática, né? Então, a gente vai trabalhar esse lado de 6 meses aí, né? Até o final do ano, simplesmente o fundamental ali da gramática, né? Depois a gente vai para os outros pontos do Trivium, né? Então, é que essas mães entendam, né? A Paty, parte vai da, cair aqui. Recebi a mensagem. 5 segundos, o Instagram vai derrubar.